Estruturas verbais. Chegamos a ela, a estrutura mais integrada. Sim, o neurótico é a estrutura mais bem castrada. Meu nome é Poliene Rieger, eu sou professora, sou pesquisadora, sou psicóloga psicanalista. E trago para vocês aqui, sempre, toda semana, um vídeo falando sobre psicanálise e neurociência no nosso cotidiano. Tentando entender todos os aspectos da nossa vida a partir da ótica da psicanálise com a neurociência. Afinal, psicanálise é sobre quem nós somos e por que nós somos. Hoje nós vamos voltar a falar sobre as estruturas psíquicas. Tem um outro vídeo que a gente tem aqui, que eu vou deixar o link para vocês, que é um vídeo que fala sobre as estruturas psíquicas pré-verbais, que são as primeiras estruturas, que começa ali do nascimento até mais ou menos 2 anos e meio. Agora nós vamos entrar na tal fase do complexo de Édipo que tanto se fala, que tanto se especula, que é a fase em que existe a queda do Narciso, chega Édipo, exige do sujeito uma reorganização emocional, que é atravessada pela cultura, o tal terceiro, que vai impor, né, o interdito, a proibição, a própria cultura, dizendo para o sujeito e castrando esse sujeito simbolicamente. Nós já vamos entender todos esses termos para a gente entender o que de fato acontece na vida real. Afinal, a psicanálise ela é um conhecimento que tem que estar disponível de uma forma que as pessoas de fato consigam fazer bom uso e usar ela como uma alternativa para olhar para a vida, para o cotidiano e para todas as suas questões. Aqui ela traz para nós uma perspectiva um tanto quanto complexa, mas sim, é possível a gente compreender de uma forma mais didática e acessível, e é isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Já aproveita, se inscreve aqui, vamos colaborar com o nosso canal, fazer ele crescer, chegar a cada vez mais pessoas que precisam, que querem entender a respeito das suas questões, né? Algumas questões emocionais, questões sobre relacionamento, sobre a própria vida. A gente tem uma série de vídeos aqui só sobre ética do cuidado, né? Todo o desenvolvimento humano, desde o início até essa fase da adolescência, fase adulta. Hoje eu estou trazendo para vocês estruturas verbais, mas a gente tem um outro vídeo sobre estruturas não verbais, e assim a gente segue com vários conteúdos aqui para vocês. Vamos lá. O que seria essa fase, então, em que o sujeito alcançou ali, mais ou menos seus 3, 4 anos, alcançou uma certa experiência e uma maturidade cerebral? Eu vou abrir para vocês um mapa aqui, só para vocês se nortearem. Quem me segue nas redes, quem já viu várias outras aulas, já tem conhecimento, já tem familiaridade com esse mapa das estruturas, que é um método que eu desenvolvi para ajudar os meus alunos a entenderem e esquematizarem a psicanálise no seu sentido teórico. O que é? O que são os conceitos? Como esse sujeito se desenvolve? E nesse mapa é possível você visualizar praticamente toda a teoria da psicanálise. Você começa a entender de quando o sujeito nasce, tudo que orbita, né, em função desse desenvolvimento, até mais ou menos ali a adolescência. Então, esse mapa eu faço uso exatamente para vocês conseguirem concretizar, visualizar e facilitar a aprendizagem. Eu vou abrir ele aqui para vocês terem uma noção. Deixa eu colocar mais bonitinho para vocês me verem, pronto. Aqui não é para a gente estudar o mapa em si, é só para vocês terem uma noção dessa reguinha de vida que eu coloco aí no meio. Se vocês observarem, a gente vai ali da fase oral até a fase fálica, né, que é a genitalidade depois. E a gente vê ali muito grande id, ego e superego, que são marcações, são conceitos principais também da segunda tópica da psicanálise. Então, esse mapa contém todas as estruturas e como ela se desenvolve. E o que é essa estrutura psíquica? Como eu já comentei com vocês, é a forma que o sujeito se organiza emocionalmente para responder às demandas do mundo. E isso está fundamentado, embasado, né, a partir de como ele experimentou esse mundo, como esse mundo foi apresentado para ele e como ele internalizou, elaborou ou não essas experiências. Então, chegar ao mundo e viver e experimentar vai acontecer com todo mundo, através do corpo, um cérebro ainda imaturo que vai absorver isso em busca de sobrevivência, que é o nosso instinto principal, e de acordo ele vai amadurecendo, ele vai também vivendo nesse mundo, criando memórias, as quais vão ser base do comportamento lá no futuro.
Então, essa é a base do nosso raciocínio, neurociência e psicanálise. Essa é a base que a gente entende que forma esse sujeito. Existe a soma, que é um corpo, um cérebro físico, e a partir dele, né, a gente vai experimentando o mundo e criando aquilo que é psíquico, que é a subjetividade, que é o formato, o entendimento que a gente vai tendo sobre a nossa história, a nossa perspectiva. Claro que nesse início, muito imaturo, o sujeito age ainda no sensório motor, é como ele sente o mundo, percebe nos órgãos do sentido, cria-se memórias a partir dessas experiências, principalmente as mais intensas e as mais repetitivas, e esse sujeito, então, já tem ali automático um manualzinho de sobrevivência. E esse manualzinho está respaldado em memórias afetivas. Por quê? Porque a gente nasce primeiro com o límbico, funcionando a todo vapor, que é responsável pela parte motora e a parte emocional, e depois desenvolve o córtex, que é a parte racional. Então, todo o nosso comportamento, veja, olha o inconsciente, todo o nosso comportamento está respaldado nesse manual que é totalmente afetivo. E o nosso ser, o nosso corpo, economizando energia, principalmente porque o cérebro é o que mais gasta energia, 25% parado, a gente automatiza todo o comportamento. Então, quando eu estou falando de estrutura psíquica, é como se eu chegasse ao mundo, eu precisasse criar ali um manual, que é essa cristalização, essa organização de personalidade, e a partir daquela base eu vou atuar, eu vou ser no mundo, eu vou existir, vou experimentar. E eu não vou gastar energia, porque eu já tenho os padrões prontos de que tipo de comportamento eu vou reagir, eu vou expressar diante de determinadas sensações que vão se repetir a partir de alguns gatilhos, alguma familiaridade, que vai ativar em mim a mesma sensação que eu tive ali ainda num momento de maturidade. Então, a gente viu as orais, que aí a gente estaria desde o nascimento até mais ou menos a fase anal, ali seus 2, 3 anos. É um sujeito que é puro id, então é necessidades biológicas, o ambiente precisa suprir tudo isso. E pensando que esse sujeito, num recorte, experimentou tudo de uma forma tranquila, coerente, né, sem tantas falhas, e sem repetição de situações que possam ocasionar algum trauma ou alguma memória agressiva significativa, esse sujeito, então, se desenvolve até a fase fálica. E ela vai de encontro com o complexo de Édipo, o famoso complexo de Édipo. Esse sujeito, a gente entende que conseguiu desenvolver esse cérebro, então ele é um sujeito que tem a capacidade de, além de sentir a emoção bruta, a partir dos estímulos do ambiente, ele consegue representar isso de forma mental, ou seja, mesmo que o objeto não esteja ali, ele consegue representar nesse cérebro, e ele consegue, inclusive, simbolizar, que é dar sentido, relacionar a experiência a algum tipo de emoção e de linguagem. O sujeito agora é verbal porque a cultura ela é expressa através de uma linguagem explícita e implícita, e é a partir dessa linguagem que o sujeito vai se constituir, dar nomes para a sua experiência, para a sua existência, para o seu sentir, para tudo aquilo que está em volta à sua subjetividade. Então, por exemplo, quando esse sujeito, nessa idade, é o momento, por exemplo, que os pais começam a sair, ele às vezes já começa a frequentar a escola, já falei aqui em outros vídeos, inclusive. Hoje, cada vez mais cedo, às vezes com 6 meses já sai. Inclusive, é uma situação da nossa realidade atual a ser pensada e refletida, que não é o caso agora. Mas digamos que esse sujeito ali, com seus 2,5, 3 anos, também comece a sua experiência escolar. Então, esse sujeito ele tem diversas mudanças para serem organizadas e para ganhar sentido. Esse sujeito integrou toda aquela experiência do nascimento, da chegada, o vínculo com esse primeiro objeto, só eu e mamãe no mundo, Narciso, ou seja, eu estou num trono e tudo acontece em função de mim, da minha vontade, do meu desejo. Por quê? Porque esse sujeito tem suas necessidades e todo o ambiente ele se comporta para satisfazer essas necessidades. A transição é aquela fase de birra que a gente conhece, a fase anal, porque esse sujeito está tentando sair desse id, que é por impulso, desejo, realização na hora, agora, em função de mim, Narciso, e está indo para um lugar que a cultura chega e fala, olha, você tem que aprender a controlar os seus instintos. Você não pode satisfazê-los quando e como você quiser. Você vai ter que encontrar outras formas de satisfazer que sejam socialmente aceitas.
E é aí que a cultura chega, a linguagem chega, e essa família, esse núcleo familiar envolto desse sujeito vai mostrando a ele, com toda a experiência, com todo o vínculo, como que é se adaptar à sociedade, guardar essas pulsões todas e dar um destino que seja viável para elas socialmente. Afinal, todo mundo quer estar dentro da caixinha social, fazer parte dessa caixinha. Quem não consegue, fica à margem, fica fora. Então, o que é chegar na sociedade? O que é chegar no real? Você sai do instinto de puro prazer, né, e vai para o instinto de e vai para o princípio de realidade. Princípio do prazer, id, todas as necessidades biológicas precisam ser satisfeitas, faz a transição e chega aqui, princípio da realidade, que o próprio Freud coloca. O que é o princípio da realidade? É a linguagem, é a cultura, é se adaptar às condições que aquela cultura, aquele social, aquela história exige, para que você seja aceito e fique no seu lugar social, vivendo como as demais pessoas. Se isso não é possível, você fica à margem. E por isso que eu falei lá no início que o neurótico é o mais bem castrado, porque esse sujeito que foi, conforme o esperado, e conseguiu introjetar todas essas regras sociais e se adaptar apesar dos seus desejos e dos seus instintos. Então ele segue a regra, ele esconde esse desejo, realiza ele de outras formas, que são formas teoricamente socialmente aceitas. Por isso que o neurótico tem tanta dificuldade de olhar para o seu desejo, de realizar, de entender e de vê-lo, né, e movimentar a partir desses desejos. Geralmente ele é realizado de diversas formas, camufladas, para que esse sujeito consiga lidar, inclusive, com a própria raiz desse desejo, tá? Por isso que ele é o bem castrado. E a gente segue. Esse sujeito chega, então, num lugar e que ele entende, passou pela transição, fase anal ali. Eu não posso satisfazer todos os meus desejos e eu tenho que encontrar formas de satisfazê-los. Ao mesmo tempo, chega o complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? Eu quero saber da minha origem, eu quero saber, eu quero entender, e aí toda a curiosidade com os órgãos genitais, porque aqui a gente está na fase fálica, e na fase fálica é o momento que mais enche o consultório, porque a criança está na escola, a criança está descobrindo a sexualidade, os órgãos genitais, que inclusive cada um já nasce com seu ponto de prazer, por isso que a criança se masturba tantas vezes. Ali é o ponto também que existe um desafio muito grande, porque a maior parte dos adultos não tem a sua sexualidade bem resolvida, não lida bem com as questões do seu desejo, do seu corpo, e tem que educar uma outra criança para lidar com os desejos dela. E aí acontece aquela falha absurda, aquela loucura, e todo mundo para terapia. Por quê? Porque a criança quer saber de onde ela vem, a criança quer saber de onde saem os bebês, quer saber por que ela tem aquele órgão e o outro tem um outro órgão diferente. Ah, então caiu, então não tem, é para dentro? Como que é? Curiosidade pelo mundo, pela sua origem. Édipo quer saber. Mais ainda, existe uma triangulação. E aqui a gente tem agora também algumas questões a serem elaboradas. Por exemplo, a gente tem um complexo de Édipo que o Freud trazia de forma universal, que está respaldado ali no conceito de uma família burguesa, mamãe, papai e filhinho, existe uma triangulação, e essa criança tem que resolver, né, emocionalmente, se reorganizar, e ela vai se identificar com, teoricamente, com o pai do mesmo sexo, e é assim que ele vai definir o seu objeto de amor mais para frente ali no relacionamento, porque não pode ter a mãe, não pode ter o pai. Então, eu vou fazer o quê? Vou em busca do meu amor. Só que esse amor vai ser uma projeção de mamãe ou de papai. Essa é uma situação para o sujeito. Só que a gente sabe que nem toda família se constitui mamãe, papai e filhinho. Então, a gente entende que o complexo de Édipo não necessariamente é uma figura materna e uma figura paterna, mãe, pai, homem e mulher. Às vezes, a gente sabe que tem um sujeito que ocupa a função do cuidado, a maternagem, e um outro sujeito, e a própria cultura, inclusive, que vem nesse lugar de terceiro. O que é o terceiro? É o que vai acabar com essa simbiose. Então, até aqui, era eu e mamãe no mundo, só existe nós dois, o vínculo era muito forte, mamãe satisfazia todas as minhas necessidades. Quem é mamãe? Função simbólica materna. Alguém que proveu o cuidado, o vínculo e fez essa criança existir, deu o sustento necessário para essa criança existir. Agora vem o pai, o terceiro, a cultura, alguém que exerce a função de cortar esse vínculo e dizer, o Narciso agora cai e entra Édipo. O que é isso?
é dizer para o sujeito, agora você tem que se reorganizar, porque a mamãe não é só sua, o mundo não gira em torno de você, e você vai para o mundo, para as regras sociais, você vai para a cultura, e lá é tudo caótico e você não pode satisfazer as suas vontades como você quer. Você vai ter que dar um jeito de satisfazer de uma forma que é aceitável socialmente. E por isso que o neurótico esconde o desejo de si mesmo, camufla e resolve e satisfaz de outras formas. Só que a gente tem o neurótico em sofrimento, que é aquele que tem alguma questão nessa triangulação, não resolve direito, sobra na relação ou fica com alguém, erotiza demais, tem a perversão aí no meio que se concretiza, e tem o histriônico, a gente tem aí também o pânico, a ansiedade generalizada, a fobia, que são resoluções desse contexto, a forma como o sujeito lida com essa sexualidade e toda essa triangulação e essa reorganização emocional. Então, entendi, cai Narciso, então eu não sou mais o centro do mundo. Chega Édipo, sai do princípio do prazer, tudo é satisfação, e vou para o princípio da realidade, não posso satisfazer tudo. E agora eu tenho que encontrar outros meios de estar nessa sociedade. E claro, aí a gente vai ter todas as outras condições que não estão dentro da caixinha. E novamente eu falo, por isso que o sujeito neurótico é o mais bem castrado. Já aproveitando, compartilha com alguém que precisa saber desse conteúdo, que tem dúvida, que gosta de estudar psicanálise, que quer entender sobre os seus relacionamentos, sobre as estruturas, e compartilhe para que essa pessoa também possa, junto com você, ter acesso a esse conhecimento, ao canal e todos os vídeos que a gente produz aqui, tá bom? Mas seguindo. Então, entendemos o que é essa estrutura verbal, ela é atravessada pela linguagem, atravessada pela cultura, e o sujeito sai de um lugar de princípio de prazer por o id, satisfação, e vai para um lugar de princípio de realidade, reorganização, em que ele tem que resolver agora, sair da simbiose e vir para o lugar em que ele tem que lidar com a realidade. E aí a gente tem o superego chegando. Claro que a Melanie Klein, por exemplo, fala de um superego bem anterior à da fase fálica. Mas esse superego é o quê? É a regra, é o social, a cultura, né? O que nos proíbe do incesto, é o que nos proíbe de realizar de forma perversa os nossos desejos. Porque o próprio Freud coloca que a criança ela é poliforme, porque ela realiza esse desejo dela de todas as formas possíveis, que sendo criança não é visto de forma ruim. Né? Então, ela vai satisfazer das diversas formas, mas na vida adulta, esse tipo de comportamento já não é olhado com a mesma coisa, da mesma forma. Então, uma criança que mostra seu órgão por curiosidade ou quer ver alguém, né, nu, é algo compreensível para a idade. Se é um adulto fazendo isso, já é uma perversão. Né? Então, enfim, essa é a transição que o sujeito faz ali para o mundo, digamos assim, para o mundo real agora, lembrando que esse é um recorte esperado, ou seja, o sujeito deu tudo certo ali, com pequenos traumas, pequenas falhas que são necessárias, inclusive, para frustrar e fazer com que esse sujeito elabore e crie, né, mecanismos de lidar com essa realidade, e ele chega nessa fase fálica, então, que é uma estrutura psíquica verbal. A gente tem várias posições, como eu coloquei anteriormente. A gente tem um sujeito em sofrimento, que resolveu mal, que resolveu numa condição que ele não consegue assumir ou viver esse desejo, ou ele cria um sintoma, um mecanismo para lidar com ele. E o sintoma é o aviso disso, é como ele conseguiu resolver. Então, por exemplo, ele é fóbico. Ele tem fobia de aranha, né? Não pode ver. Aí, a fobia, na verdade, é uma projeção para fora de algo que aqui dentro está insuportável de resolver. Então, o sintoma fobia é uma resolução. Foi como ele encontrou para lidar com a questão, por exemplo, de uma mãe erotizada, da sexualidade, do toque, da mãe que dava banho, que dormia junto. E é isso para ele criou tanta condição insustentável que ele recalcava e não conseguia resolver por causa da erotização, fase fálica, em que a criança se excita, inclusive, com um toque e tudo mais, e ele não conseguindo, por causa do interdito da proibição, projeta isso para fora. Então, tem um medo de aranha. Do que ele tem medo? Talvez essa aranha signifique, simbolize uma outra coisa, o feminino, a mãe, o órgão feminino e tantas outras coisas. Não é assim reto e direto. Tá? Aranha pode significar qualquer outra coisa. Aqui é só um exemplo para a gente poder compreender, entender. Tá? Então, chegamos nessa fase, esse sujeito agora tem duas alternativas.
resolveu algumas questões e vai ter seus problemas relacionais. O que são problemas relacionais? Como esse sujeito se relaciona consigo, com a vida, com o outro. E esse outro não é só relação amorosa. Esse outro é também relação no trabalho, com os colegas, com os chefes, é relação na escola, né? É relação com qualquer outras pessoas, com o mundo, que faz com que ele crie uma narrativa em relação a isso. E essa narrativa ela vem sendo construída lá desde o início. E agora essa narrativa se fecha com essa questão relacional. Então, onde eu fiquei nesse lugar triangular? Como que é a minha relação? Entrou o terceiro? Se não entrou o terceiro, eu estou naquela relação ainda regredida. Por quê? Porque eu estou ainda nessa fase inicial. Então, eu vou projetar a relação com mamãe para o mundo. Agora, se eu cheguei no Édipo, a minha relação é como eu resolvi esse triângulo. Eu sou alguém que tem que satisfazer o tempo inteiro para poder ser validado e amado, senão o outro não me ama, senão o outro não me quer. Eu sou alguém que tem um dedo podre, que só escolho gente que me trai, gente que não dá certo. Por que eu faço isso? Porque eu estou sempre atrás de alguém que é impossível, que não pode ser meu, porque papai não pôde ser meu, porque ficou claro ali na triangulação que a mamãe era dona do pai e eu fiquei excluída e eu sobrei, porque ela não permitiu que eu tivesse uma relação saudável e tranquila, e essa troca de amor para poder elaborar essa figura. Então, como eu resolvi isso, é como eu vou projetar nos meus relacionamentos lá na frente. Porque, no fundo, o que esse sujeito, na fase fálica, que chegou até aqui, que são as estruturas verbais, o que ele busca? Um amor, um par. E ele busca sempre em função de resolver uma questão que ficou para trás, que é essa projeção dessa relação com a mãe e com o pai, como ele resolveu esse triângulo. E assim se segue para a vida inteira. Pauline, tem solução? Claro que tem, minha gente. Para tudo tem solução, só não para a morte ainda, né? Então, como que a gente resolve essas questões? Quando o sujeito chega na análise, por exemplo, eu estou até com uma blusa bem significativa, hein? A gente tem a loja oficial, a loja da Hora do Chá, que são algumas doses de consciência, né? A gente tem coleção básica com a nossa logo, primeira comunidade de saúde mental e psicanálise. A gente tem a coleção Inconsciente Fala, com algumas verdades a serem ditas para serem vestidas, igual essa aqui. Eu sobrevivi ao Édipo, eu gosto muito dessa camisa, tanto é que eu uso ela bastante. Entre outras coisas que a gente tem lá, caneca, garrafa, camisa, moletom, muita coisa legal. E tem lançamento, inclusive, que eu vou vir fazer aqui com vocês depois. Mas o que eu queria colocar aqui? Qual é a solução? Né? Solução em que sentido? Viver é a solução, mas para viver de uma forma que a gente não tenha um sintoma que comprometa a vida da gente. O que é um sintoma que comprometa? É uma estrutura, por exemplo, que traz sofrimento e tira a dignidade da vida daquele sujeito. Ele não consegue se encaixar, ele não consegue encontrar um lugar onde ele esteja bem. Então, uma estrutura depressiva com risco de suicídio, uma estrutura fóbica, uma estrutura histriônica, histérica, são estruturas que têm sintomas que comprometem a existência desse sujeito e leva ele ao sofrimento psíquico. Por quê? Porque esse sujeito não está dentro da caixinha, ele não se encaixa. E ele não consegue ter uma vida intensa, experimentar o desejo, entender a sua motivação. Então, quando ele vai para a análise, ele vai entender todo esse percurso. Por que esse sintoma existe? Qual é o sentido desse sintoma e onde ele foi construído? Quando eu olho para essa história e eu entendo, então, na verdade, eu estou buscando uma mãe, então eu estou aqui nesse lugar. O que eu não tive que eu busco no outro? O sustento? Eu quero que o outro me nutra, então? Porque aqui eu senti que eu não fui nutrido, não fui amado, desejado, e eu preciso. Por que eu sou tão provocativo? Por que eu só namoro com pessoas ciumentas? Porque eu preciso sempre que esse outro me dê uma prova de que eu sou importante, e por isso que tem ciúme, porque me valoriza, porque me quer, coisa que mamãe não fez. Então, eu projeto relação com a mamãe. Não, aqui, ó. Eu sou uma pessoa que eu sempre namoro com pessoas casadas ou comprometidas. Por quê? Porque eu nunca tive papai. Papai nunca foi meu. A mamãe engoliu e é meu e eu sobrei nessa relação. Eu não senti que eu fiquei vista. Então, eu vou sempre atrás de quem? Quem eu projeto. Eu vou ter aquele que não é meu. Eu vou ter aquele que não é meu. E aí eu me enrolo sempre com situações assim. Então, é aqui que está o X da questão. Né? É quando você entende o que você está repetindo
e por que você está repetindo. E aí a gente tem um ponto significativo da neurociência, que é a questão que o cérebro, que gasta muita energia, automatiza tudo, manualzinho de sobrevivência, lembra? Exatamente para a gente não gastar mais energia. E o cérebro, ele trabalha em função da previsibilidade, daquilo que é seguro. O cérebro não foi feito para te fazer feliz, ele foi feito para te deixar seguro e vivo. Então, ele não vai arriscar em nada que seja diferente daquilo que você viveu e que você conhece. Então, quando você repete, você, na verdade, está tentando resolver, mas está repetindo aquilo que é familiar. Quando você tenta, quando você vai para análise, é um trabalho, é muita dor, é muita construção, você sai desse lugar de repetição. Mas você tem que ter muito movimento para sair desse ciclo de repetição. E aí você vai com segurança, num ambiente seguro, mostrando para o cérebro a mudança necessária, insights necessários, neuroplasticidade, você traz memória, muda essa memória, né, reconstrói de alguma forma, você não acessa a memória original, mas você molda ali o que você sente a respeito daquela situação, que é sinapse. Sinapse é como se fosse um código, e você consegue refazer no momento que você está vivendo de novo, falando sobre aquilo. Mais ainda, neuroplasticidade, a cura pela fala. Eu falo, eu rememoro, eu ativo os mesmos códigos, coloco informação nova, mudo o código aqui dentro, sinapse nova. Então, eu já olho para aquela situação de outra forma. Quer mudança de verdade? Neurofuncionalidade. Eu mudo a forma como eu sinto aquilo ali. Eu mudo o hábito, eu mudo a relação, eu mudo a escolha. E eu começo a experimentar, esse é o segredo, experiência. Eu começo a experimentar de forma diferente. Essa é a chave, isso é que muda. Então, quer dizer que agora eu não vou namorar com pessoas compromissadas. Então, eu vou começar a ter esses insights e vou mudando o ciclo, vou fazendo um outro movimento seguro, tranquilo, calma, cérebro, tá tudo sob controle, e vou para um lugar que é novo, mas foi construído devagar, aos poucos, de forma segura. Fiz uma nova sinapse, um novo percurso, experimentei uma sensação nova, gravei e vou continuar vivendo para ela ficar uma sensação que se repete, que fica no cérebro, automatiza, e isso vai fazer com que, agora sim, eu desenrole a minha vida. É um milagre? Não. É uma solução para a sua vida? Não, ninguém é bem resolvido. Na verdade, a gente é consciente e a gente lida de uma forma mais madura com a nossa história e com as questões que nos trazem algum sofrimento. Você amadurece na experiência com a vida, com o outro, com você. Você muda a sua perspectiva, muda a narrativa do seu eu. Então, eu era uma pobre, coitada, vítima, eu sou assim porque mamãe, porque papai. Não, agora eu sou uma pessoa que responde pelas suas atitudes, porque eu conheço a minha história e eu sei que eu estou entrando nesse tipo de relacionamento por isso e por isso. Como que eu posso fazer para mudar? Como que eu experimento algo diferente? Análise. E a gente está criando um produtinho aí que é o Percurso Analítico, surpresa para vocês. Próximos vídeos eu vou trazer aqui para vocês entenderem que vão já colaborar com vocês e com a análise de vocês. Bom, então a gente foi aqui para todo o conteúdo sobre as estruturas verbais, que é a fase fálica, né? Cai Narciso, chega Édipo, e a gente entendeu que esse Édipo é uma reorganização emocional em que o sujeito vai se reorganizar na vida para entrar na caixinha social, né? E ele, quando resolve de uma forma tranquila, esperada, que segundo Freud nunca acontece, ele consegue ter uma vida razoavelmente, né? Vai se relacionar, vai casar ou não, vai ter sua profissão, tal, pequenas coisas que trazem um ou outro sofrimento, porque a vida ela é dinâmica. E tem aquele que está em sofrimento, que tem um sintoma que, né, que leva ele ao sofrimento, mas o que leva não é o sintoma, é a falha nos mecanismos de defesa que mantém o sintoma. Então, eu sou uma pessoa histriônica, né? Eu Ave Maria, tenho pavor de ficar doente, eu preciso de remédio, eu tenho bolsas de remédio e tal. Quando acontece alguma coisa que os meus mecanismos de defesa não conseguem manter esse sintoma, eu entro em sofrimento. E aí que eu vou para análise, aí que eu adoeço, que eu busco medicação e tantas outras coisas para atravessar essa condição. Então, esse é o pulo do gato, é entender que estrutura esse sujeito tá, porque quando você entende onde ele está aí no mapinha nosso, você entende qual é a história que fundamenta esse sintoma. Se ele está sofrendo, se ele está ali sem entender por que ele tem um dedo podre, agora ele vai entender, vai fazer toda essa elaboração, uma ressignificação dessa narrativa, dessa história, para ir para um lugar
de cura pela fala e cura pela experiência. Experiência que muda a forma como ele sente, a começar ali pelo próprio processo de análise, e depois na vida experimentando e se jogando em outras realidades, em outras relações, certo? Gostou do que vocês viram aqui hoje? Comenta aqui se vocês têm alguém ou vocês já foram alguém que tem o dedo podre, que escolhe errado, que sofre por amor, que não entende porque só se mete em relacionamentos confusos, conflituosos, violentos. Fala aqui para mim que eu quero ouvir vocês, o que vocês acham sobre isso. Se de fato faz sentido para vocês, se vocês já estiverem em relacionamentos abusivos, violentos, né, ou já estiveram em relacionamentos que as pessoas são comprometidas e isso traz sofrimento para vocês, e como que vocês olham para isso. Comenta aqui que eu quero ver depois os comentários de vocês. E não deixem de seguir esse canal. Outros vídeos a gente tem falando sobre as estruturas e falando sobre todo esse processo de amadurecimento. Próximo vídeo a gente tem um tema, ó, quentíssimo, me aguarde. Toda sexta-feira a gente tem vídeo novo aqui no canal. Até o próximo vídeo.